Olá, boa tarde a todos. Entrando aqui ao vivo, 18 horas de Brasil, 22 horas de Portugal, para um bate-papo, para uma live com a minha amiga Karen Ferreira Salvador, advogada, que está morando em Portugal, região de Cascais, e vai bater um papo conosco. Já está aqui, já autorizei, ela já vai entrar aqui ao vivo conosco, doutora Karen. Gentilmente aceitou meu convite. Olá, Karen, Ah, tudo bem? tudo bem, mas peraí, caiu aqui para mim. Não, mas você está ao vivo. Você está ao vivo. Ah, Você está ao vivo aqui então, no Instagram. Eu estava boa só noite. fazendo as honras que você ia entrar e dando um alô aqui para todos. Dizendo que são 18 horas aqui no Brasil, 22 aí em Portugal, né? E 22. 22 já está tarde, hein? Espero que tenha amigos portugueses aí assistindo e Ah, amigos. tem muitos. Nada que É, o café que não dê legal. energia para essa live. Ótimo, ótimo. Bom, gente, só para fazer uma singela apresentação aqui da Karen, ela é advogada, nós nos conhecemos há cerca de 10 anos, num curso preparatório, ainda na época do exame de ordem, né, aqui no Brasil. É verdade. Os anos passaram e a gente seguiu caminhos diferentes da advocacia. Eu segui a docência, além da advocacia, dou aulas, terminando agora o meu mestrado. E tenho a minha cidadania portuguesa, então tenho raízes lá, tenho amigos, tenho parentes e tenho uma grande amiga que é a Karen. Para aqueles que estão entrando agora, saibam que eu vou deixar depois gravada essa live, tanto no Instagram TV aqui, no meu perfil, no @prof.sampaio. Vou mandar também para a Karen, ela vai deixar salvo no dela. E eu vou salvar também no meu canal de YouTube, no Professor Felipe Sampaio. Vou deixar salvo a live inteira para a gente conversar. Então, a Karen, ela é advogada trabalhista, era aqui no Brasil, continua agora em Portugal, não só como advogada trabalhista, mas advogada de direito civil, de inúmeras questões, vários negócios. E ela atendeu ao meu convite de nós conversarmos aqui com os nossos seguidores e amigos, alunos, advogados, enfim, sobre a situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil e em Portugal, fazendo uma análise comparativa dos institutos jurídicos, tanto do direito do trabalho como daqui como daí de Portugal, para que nós possamos enxergar as semelhanças e as diferenças no tratamento que ambos os governos, ambos os países deram nessa época de pandemia, né, Karen? Então, eu É verdade. gostaria de abrir para você, para que você falasse aí um pouco sobre a sua biografia, o que você faz e como você tem enxergado esse período de Covid aqui, tanto aqui no Brasil, você tem seus amigos e parentes aqui ainda, como aí em Portugal, na nossa querida Portugal. Me conte aí. Bom, primeiramente, boa noite, né, aos participantes. Como meu caro colega já me apresentou, mas sou advogada no Brasil e aqui em Portugal há 2 anos. Estou morando aqui em Cascais, especialista em direito do trabalho, também iniciando o mestrado para me aprofundar melhor aqui em Portugal. E, assim, apresentação para quem não me conhece já sabe mais ou menos quem eu sou. O direito do trabalho aqui em Portugal equipara-se muito ao nosso direito do trabalho aí no Brasil, né? A jornada também, 8 horas diárias, apesar de 40 horas semanais, aí 44, né? É isso, né, Isso, Felipe? isso. Também temos as horas extras, até 2 horas, banco de horas. É mais ou menos as mesmas exigências que o nosso código faz menção. E Então, se, isso facilita muito. tá, Facilita eu vou muito. fazendo algumas perguntas, tá? Sim, calma lá. Aí temos os contratos de trabalho aqui, que também são diversos contratos, né, específicos, mas sendo os mais utilizados, os mais usuais, aqueles do termo incerto, termo certo, termo incerto, né?
é a mesma coisa que a gente já conhece, né? Aí. E contrato de promessa de trabalho, que utiliza bastante, contrato para estrangeiro também, Tem né? Tudo contrato muito parecido. diferente para estrangeiro? Tem contratos diferentes para estrangeiros aí? Específico só, não tem muita novidade, às vezes os prazos, alguma coisa que fica mais específico a eles, mas nada muito que a gente não conheça. Aqui, vale lembrar que aqui as ofertas de trabalho, a maioria das ofertas são para trabalhadores independentes, né? É incrível como são muitos. Os trabalhadores independentes, eles são aqueles famosos trabalhadores que prestam serviços. Bom, para facilitar, é igual ao autônomo aí no Brasil, né? É isso que eu ia te perguntar. Então, O trabalhador independente seria um autônomo, aquele que não é empregado, digamos assim. Ele trabalha por conta própria, mas prestando serviço para alguém. ele presta serviço, né? Aí o que ele faz? Ele não tem direito ao subsídio de férias, ele não tem subsídio de Natal, ele tem que arcar com as próprias contribuições, né? Ele presta serviços para empresas e recebe um pagamento e ele entrega um documento que é o recibo verde, né? É isso que é o chamado recibo verde. Então, esse trabalhador independente aqui em Portugal, tipo de prestação, são muitas ofertas de trabalho para essa forma de, de contratação, né? O que acontece? Esse trabalhador independente, ele tem que abrir uma atividade, né, perante as finanças, que aqui é a autoridade tributária e aduaneira, né? Para ele abrir essa atividade, ele precisa também adquirir o NIF, que é o mesmo que o nosso CPF, Uhum. mesmo que o nosso CPF. Para ele obter esse NIF, esse número, ele é exigido dele que ele apresente uma morada, né, um endereço para indicar, né? Geralmente, quem acaba de chegar aqui no país não tem esse endereço já para indicar, e aí um representante, um cidadão português, pode ser o representante no início dessa abertura dessa atividade. Né? Aproveito aí para agradecer o Pedro Lopes, que me ajudou nessa etapa inicial, né? Se ele estiver aí, não sei, Tem sempre alguém que participando. estender a mão, né? Alguém tem que nos estender a mão. Português, cidadão português. E, bom, e que mais? E também é legal lembrar que quem acaba de abrir a atividade para prestar serviços como independente, nos primeiros 12 meses ele fica isento, né, das contribuições. E fica também isento do imposto sobre os valores acrescentados, que é o IVA. Salvo se durante esses 12 meses ultrapassar 10 mil euros, aí em relação ao IVA vai ter que arcar, né, com algum valor sobre o imposto. Mas é isso, aqui é muito utilizado o contrato com trabalhador independente, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Deixa eu só então entender. Eu vou até falando, até para a gente fazendo um paralelo aqui com o Brasil e a gente torna bem dinâmico. Então, o trabalhador independente aí é a figura mais ou menos do trabalhador autônomo aqui no Brasil. É aquele que trabalha por conta própria. Mas ele aí em Portugal, ele é comparado a um empregado ou não? Ele, por ser independente, ele trabalha com plena autonomia?
Então, aí que vem a confusão, né, doutor Felipe? A confusão vem aí, porque é através exatamente dessa questão que acaba gerando os processos, né? Não tenha dúvida, porque, claro, tem as regras, né? Um trabalhador independente, só para começar, ele não deveria ter jornada, né? Então, ele acaba tendo jornada, ele acaba tendo férias, ele acaba tendo os direitos de um empregado comum, um trabalhador comum, e, ao mesmo tempo, a empresa acaba se beneficiando, porque não tem que pagar subsídio de férias, não tem que pagar nem subsídio de Natal, então fica benéfico para a empresa até a hora que gera um processo trabalhista. Ah, não, justamente é isso que eu queria entender. Qual é a vantagem? Num primeiro momento é mais barato, mas pode gerar um processo trabalhista, uma ação judicial que vise o reconhecimento de outra relação, né? E hoje são os processos que estão. Exatamente esse é o problema principal na Justiça do Trabalho, principalmente desses 2 anos para cá, que é o tempo que eu estou cá, né? Então, aqui no Brasil, aqui no Brasil é igual a questão de trabalhadores informais, vamos chamar assim, sem registro em carteira de trabalho, né? Que aí aqui a gente diferencia, né, empregado e de outras formas, autônomos, eventuais, temporários, terceirizados. A nossa CLT e legislação esparsa diferencia e as repercussões são diferentes. Deixa eu te perguntar, tirando uma dúvida mesmo, aproveitando. Esses trabalhadores independentes, eles têm cobertura, que nós aqui no Brasil chamaríamos de cobertura previdenciária, ou cobertura social aí dos órgãos competentes, o INSS daí, digamos assim. Como que funciona aí, Karen? Então, o direito previdenciário, assim, eu realmente, eu vou ser bem sincera, eu não estou muito aprofundada no assunto, mas que eu saiba, assim, eles têm, claro, eles têm que arcar, têm que contribuir. É que nem um autônomo aí, né? Eu não sei te informar os valores, né? Mas tudo bem. eles têm como contribuir, mas sempre por conta própria. É a mesma coisa. Que aqui, né? É a mesma coisa, não tem diferença. É que aqui, quando a gente justamente pede o processo pedindo vínculo de emprego, aí uma das condenações do empregador é essa, é recolher todos os encargos e tributos que foram sonegados pela contratação fraudulenta, né? De um autônomo aqui, que na verdade não é autônomo, um eventual... Não. Aqui também segue o mesmo raciocínio, não tem a dúvida disso. Bom que os advogados estão assistindo ver tanto. Tá. Tem sim. Ótimo. Tem campo, sim. Né? E assim, aí entrando um pouco no assunto aqui desse período complicado da pandemia, né? Do Covid-19, tá deixando todo mundo desesperado, né? Um problema global entre todos os países. Aqui até que o governo trouxe umas medidas que estão sendo ainda bem positivas, 100% positivas, né? Não podemos dizer, mas realmente foram muito benéficas para as empresas e para os trabalhadores, né? Uma dessas medidas que o governo trouxe foi o layoff, né? Então, o que acontece? Ele nessa medida, ele trouxe 4 modalidades, sendo uma das situações a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada, né? Também
ajustaram planos extraordinários para a formação dos funcionários, também é uma possibilidade que eles deixaram em aberto, e incentivos financeiros, que são as verbas, né? E também a quarta, né? Era a isenção das contribuições, para normalizar aí a atividade facilitar, normalizar as atividades dessas empresas que estão passando por um período bem complicado. Só que, assim, nem todas conseguem ter esse pedido aprovado, porque você sabe que sempre tem as exigências, né? Então, uma das exigências, o governo tá pedindo para demonstrar o encerramento total ou parcial das atividades, né? Eu vi. E também tinha que demonstrar uma quebra abrupta de 40%, né, da faturação da empresa deste período, né? Não adianta mostrar do ano passado. Sim, sim. Né? Então, assim, a empresa passa por um pedido, uma aprovação, sendo aprovada, ela recebe da Segurança Social um apoio financeiro de 70%, né? Como incentivo, perante a retribuição dos trabalhadores, né? 70% são pagos, e os outros 30% a cargo do empregador. Né? Então, assim, só para fechar não importa se houve suspensão do contrato ou redução da jornada, os trabalhadores terão direito a 2/3 dos salários ilíquidos, né? Sem desconto. E líquidos, e as empresas que são beneficiárias desse apoio, elas ficam, assim, claro, proibidas de cessar qualquer contrato de trabalho por despedimento coletivo, ou também extinguir postos de trabalho, né, neste período do apoio, né. Também não pode atrasar salários, o pagamento deve ser pontuais, né, e sob pena de ter que restituir o incentivo financeiro, que aí é bem complicado, pode até trazer, finalizar aí uma falência aí da empresa, bem complicado. Nossa, deixa eu te perguntar, aproveitando, até perguntando sobre isso, e aí entrando numa das perguntas, como é feita a fiscalização aí do cumprimento disso, se existe um órgão próprio que faz fiscalização ou se é o Ministério Público, e se existe uma justiça do trabalho, a justiça especializada do trabalho, ou se tudo é julgado no mesmo tribunal? Diga para todos aqui, Karen. Não, a fiscalização é sim por meio do Ministério Público, né? A Justiça do Trabalho aqui, ela não como se diz? Ela é o Tribunal da Relação Comum aqui, ela não tem como que você disse? Não é especializado, né? Não é exclusivo para julgar não é, ela faz parte mesmo do Tribunal da Relação Comum, e é isso, o Ministério Público que faz a fiscalização, né? Aqui também tem os sindicatos, também tem todo esse apoio aí deles, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, né? Segue a mesma linha nossa. Ainda não, eu tô 2 anos aqui, mas aí não conheço todos os órgãos ainda, todos os nomes, né? Vamos ver
onde a gente chega, consegue ajudar nas respostas aí. Mas aí o layoff, ele foi prorrogado hoje até o final do ano. Foi, né, o governo hoje acabou por prorrogar, viu que seria positivo, não teria como encerrar agora, porque toda a ajuda que foi dada meio que iria por água abaixo, né? Se encerrasse agora. Então, eles acharam por melhor prorrogar até o fim do ano. Isso aí foi uma informação muito boa hoje. E a prorrogação e o governo vai continuar pagando o auxílio até o fim do ano. Vai, porque Desde que a era para empresa ele. comprou. Tá. O estado de emergência finalizou, né? O dia 2 de maio, acho que foi. Então, assim, o apoio até dia 30 de setembro tá em vigor, diversos apoios, não são várias medidas. Mas, de qualquer forma, o governo já se pronunciou que vai prorrogar até o final do ano. Então, vai continuar os pagamentos, vão continuar os pedidos, vão continuar aí para quem teve o pedido aprovado, né? Não são todas as empresas, não são todas que conseguiram, mas aquelas que conseguiram demonstrar os requisitos, as exigências, estão aí mais protegidas até o fim do ano, né? Entendi. Tivemos também uns apoios de medidas moratória, créditos, que foi também bem positiva, que tem como objetivo a proteção das famílias, né? Assim, as questões de crédito habitacional, né? Pela quebra de rendimentos que foi brusca, né? Então, o governo decidiu dar um auxílio, assim, prorrogando os créditos, os empréstimos por 6 meses. Então, quem tinha crédito, seja particular ou seja empresarial, né? Não importa, os bancos prorrogaram por 6 meses. Depois de setembro, por exemplo, que seria o término desse período prorrogado, então o que eles fazem? Ele é como se tivesse estendido, né, mais 6 meses daquele prazo daquele empréstimo. Então aí ele começa a vigorar mais 6 meses do seu prazo final. Isso eu achei bem positivo, que eu também faço parte desse pedido, né? E realmente foi um fôlego, né? Veio como um fôlego para muitos e tá aí, tá em vigor aí, tá em andamento, e eu acho que é um dos apoios que está funcionando, que funcionou já, né, na verdade. Os contratos de crédito suspensos, financiamento para casa, suspenso, empréstimos particulares, suspensos. Entendi. Então, Aqui só para também deixar um panorama do Brasil, para a gente fazer a comparação, tá, Karen? E aí depois a gente também vai respondendo algumas perguntas, até porque a gente vai entrar depois num outro ponto, né? De como é advogar aí, de quais são as perspectivas, o que você pode nos apontar. Só para os amigos que estejam assistindo, que sejam daí de Portugal e às vezes tenham curiosidade de saber o que acontece aqui no Brasil. O governo federal aqui, ele ditou uma série de medidas provisórias, tá? Que são atos do presidente com relevância e urgência para a situação que estamos vivenciando. A nossa legislação não estava preparada para isso, acho que boa parte do mundo não estava. E aqui ele tratou de diversas medidas, especificamente com relação ao trabalho, ao emprego, no seguinte sentido: ele trouxe uma medida provisória
927, que autoriza que as empresas estimulem e coloquem os trabalhadores em teletrabalho, para trabalho em home office, para trabalhar em casa. Já existia isso aqui na legislação, mas foi potencializado porque foi flexibilizado, foram flexibilizadas algumas regras a respeito do Instituto. Flexibilizou também algumas situações relacionadas às férias, podendo ser comunicada a disposição do trabalhador para gozar férias em apenas 2 dias, o pagamento das férias, que aqui, pela CLT, tem que ser antecipado ao efetivo gozo das férias, pode ser pago posteriormente, no mês seguinte. Aqui no Brasil, nós temos 1/3 de férias, né, previsto na Constituição Federal, também pode ser pago até o final do ano, junto com o nosso 13º, ou gratificação natalina daí. Autorizou a possibilidade de prolongamento do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, porque é importante, né? Diferente de Portugal, cujas dispensas devem ser motivadas, né, Karen, para os empregados mesmo, tirando esses que são trabalhadores por conta própria, né, os autônomos ou como, né, as outras situações, o empregado mesmo em Portugal, a dispensa deve ser motivada, né, deve ter um motivo para ser dispensado, né? E aqui no Brasil, não. Aqui a dispensa, a regra é imotivada. Basta que o empregador fale, olha, não quero mais você. Então, nós temos em compensação o fundo de garantia, né, que é um valor depositado mensalmente numa conta, à disposição do empregado, 8% do salário. E isso foi autorizado também o prolongamento desses recolhimentos. Foram autorizados novas modalidades de banco de horas, só que em favor da empresa. E a grande medida foi da medida provisória 936, que trata da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, parecendo aí com o layoff, e também com a possibilidade de redução de jornada e salário, respectivamente. Aqui no Brasil, a redução de jornada de salário é de 25%, 50% ou 75%, e o governo entra com o restante, com valores que nós temos aqui do seguro-desemprego, que é um programa próprio do Brasil. Quando há suspensão total do contrato layoff, o governo também paga o valor do total do que a pessoa receberia a título desse seguro-desemprego. Só que aqui, pelo menos aqui, tá, cara? Eu não sei aí em Portugal. Aqui no Brasil, isso pode ocasionar uma grande perda salarial. Perde-se muito, porque se um trabalhador aqui ganha 10 mil reais de salário, e é um bom salário para padrão de Brasil, convertendo 10 mil reais hoje, nós estamos falando de mais ou menos 1.800 euros, tá? 1.700, 1.800 pelo câmbio. Mas 10 mil reais aqui é um bom salário aqui. A pessoa que tem o seu contrato suspenso e ganha esse salário vai receber no máximo 1.800 reais. Então tem uma perda muito grande mesmo. Mas é o que o governo possibilitou. E essas medidas, Karen, também impedem a dispensa desses trabalhadores durante o período de redução da jornada e do salário ou de suspensão total do contrato, o layoff. Salientando que a lei aqui diz que você pode reduzir a jornada e o salário por até 90 dias e a suspensão ou layoff, a suspensão do contrato por até 60 dias, alternados ou não. Podem ser somadas ambas as medidas? Até podem, mas o tempo total somadas não pode ultrapassar 90 dias, ok? Não podem ultrapassar 90 dias somadas. E diferente daí, aqui o governo, ele instituiu o estado de emergência, estado de calamidade pública, que se chama aqui, sim, até 31 de dezembro de 2020. Porém, essas medidas de suspensão total do contrato de trabalho, layoff, ou redução de jornada, ou ainda esses institutos de férias, banco de horas, teletrabalho, dentre outros, eles têm um prazo de vigência menor, porque foram medidas provisórias, e aqui no Brasil uma medida provisória tem vigência de no máximo 60 dias, podendo ser prorrogada por no máximo mais 60, ou seja, no total 120. E nós já tivemos prorrogação de ambas. Então, nós estamos nos 60 dias finais. Podem ser convertidas em lei
e fazer parte da nossa lei aqui trabalhista, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Aí em Portugal é o Código do Trabalho, não é isso? Aqui é a Consolidação das Leis do Trabalho. Por enquanto ainda não virou lei, ainda é essa medida provisória. Mas o que nós percebemos aqui, tá? É uma impressão que eu tenho dos meus clientes, eu vejo de advogados, alunos, pessoas que nos consultam. É tudo muito precário, infelizmente. Não tem uma fiscalização tão incisiva. Embora nós tenhamos aqui um Ministério Público forte, nós tenhamos uma Justiça do Trabalho forte, bastante atuante, uma Justiça do Trabalho específica, especializada, que só julga causas trabalhistas, diferente daí. Aqui o desrespeito à lei, por vezes, é muito comum. Então, a gente observa muito empresas reduzindo jornada, reduzindo o salário, perdão, mas não reduzindo a jornada. Ou ainda, determinando a suspensão total do contrato para que o governo pague o auxílio de R$ 1.800, no entanto, ainda exige que o trabalhador continue trabalhando. Então, são fraudes. Tudo bem, a lei prevê que nessas situações o empregador vai perder, vai ser descaracterizado o instituto, ok? Vai ser descaracterizado, mas e também terá uma penalidade, uma punição, uma multa. Mas, infelizmente, aqui nós estamos vivendo momentos assim perigosos, até por direções governamentais, enfim, de redução, de atenuação da fiscalização. Está tudo muito difícil. O Brasil, vocês acompanham aí, nós estamos na curva crescente da pandemia. Os números de mortes aumentam diariamente e há uma clara subnotificação. E, por outro lado, a economia é fraca, porque é uma economia baseada no consumo apenas, não tem indústrias, não existem muitos bens complexos. Existe indústria, claro, existe dinheiro, muito dinheiro, né? O Brasil tem uma das maiores economias do mundo, mas é uma economia muito frágil, muito baseada no consumo, na informalidade, nos trabalhadores totalmente informais, sem qualquer proteção social. Para você ter uma ideia, Karen, uma das medidas aqui foi a adoção da medida de auxílio emergencial para as pessoas. Auxílio emergencial este de R$ 600 por pessoa que precisasse disso. R$ 600, mais ou menos 100 euros, vamos arredondar em câmbio daí. Tá bem assim. Pois é, por R$ 600 por no máximo 3 meses. 3 meses. E detalhe, muitas das pessoas que poderiam se habilitar para receber esse benefício emergencial, este auxílio emergencial, sequer estavam no cadastro universal nosso aqui, o nosso CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, que é o NIF daí. Então, o governo imaginava aqui que teria mais ou menos 35, 38 milhões de pedidos de pessoas. Passou de 50, 55, porque tinham pessoas que eles chamam de fantasmas, porque não estavam cadastrados para fins oficiais. Então, assim... São os espíritos. Pois é. E, assim, a informalidade é muito grande. E aí, quando o governo aqui fala que precisa retomar o emprego, porque senão a economia vai quebrar, o sentido não é de retomada de efetivo emprego formal, com todos os direitos, carteira de trabalho assinada, proteção previdenciária e tudo mais. Não, a retomada do emprego aqui é libera a venda dos camelôs na rua, libera as pessoas para vender panos de chão nos semáforos, nos faróis, libera pessoas para trabalhar de qualquer coisa, mas assim, sem proteção alguma. Isso é um problema. Nós estamos vivendo isso esses dias, os governos locais dizendo que tem que haver a retomada do trabalho, porque senão a economia vai colapsar e já está agonizando. Mas a gente não vê um efetivo plano de contenção da doença, de efetiva testagem da população, de testes em larga escala de Covid. Então, os números aqui são altíssimos, já é o segundo país do mundo em número de casos e mortes. Mortes ainda não, mas em 10, 15 dias vai passar a Itália e a Inglaterra.
muito, talvez menos, talvez em uma semana passe, em número de casos, só perde para os Estados Unidos, e as pessoas já estão voltando para a rua, para trabalhos informais, sem proteção alguma, e a Justiça do Trabalho vai ter aqui no Brasil muito trabalho pela frente, porque vai ter milhares, milhões de ações envolvendo violações deste momento, porque é uma situação realmente muito diferente e muita gente não sabe como agir. Então, muitos aqui agem por conta própria, sem consultar um advogado, e vão para ver o que acontece, e depois agem errado, e depois vão ser processados no futuro. Diferente é Portugal. O que nos chega aqui no Brasil é que aí em Portugal, embora, é claro, tem toda uma situação diferente, é um país muito menor, uma população muito menor, uma economia em números absolutos menor. Mas Portugal aqui chega para nós que é um exemplo no combate ao Covid. Chega aqui para nós as notícias de que Portugal é um dos países que melhor enfrentou, com todos os problemas, foi um dos que melhor enfrentou a curva de casos, enfim, e medidas do governo. É claro que não está dando dinheiro, jogando dinheiro na rua e dando muito dinheiro para a população, até porque não tem. Não é como a Alemanha, como a Inglaterra, como outros países. Mas o que chega para nós é que Portugal é um exemplo da medida do possível. É um país preocupado com o seu povo, né? É isso que eu queria ouvir de você. Quais são as suas impressões do pós-pandemia, deste momento? Vocês já estão vivendo pós-pandemia. Nós estamos ainda no meio da pandemia, no meio, em crescente. Mas quais são as impressões que você tem daí, em alguns minutos? Enquanto isso, eu vou vendo aqui as perguntas e a gente vai respondendo juntos aqui, ok, Kátia? Mas vai dando as suas impressões aí do pós-pandemia. O que você enxerga de mercado de trabalho, inclusive para os brasileiros, para advogados, enfim, o que você enxerga? Bom, pós-pandemia, Portugal realmente ele é um país que foi um dos primeiros a terem elogios, né? Porque realmente eles fizeram uma boa proteção no país todo, mas é claro, é um país também menor, é muito mais fácil também para o governo dar uma atenção, né, que não dá para comparar com o Brasil, Estados Unidos, a gente sabe o problema é muito maior, né? O que acontece? Aqui a gente já saiu do isolamento, mas ainda com um pouco de medo, um pouco de receio, tá todo mundo ainda meio saindo debaixo dos escombros, né? Não tá fácil. Mas é um país que tá respirando positivo, tá caminhando bem, as medidas de proteções estão sendo ainda muito positivas, né? Eles estão dando atenção, 100% é quase impossível, né? Demissões, claro, também houve, está havendo ainda, né? É impossível, é natural, diante da situação dessa pandemia, ter um controle 100% de não haver demissões. Elas estão ocorrendo, sim, só que você percebe que o cuidado que as empresas estão tendo em razão das famílias, dos seus trabalhadores, e evitando ao máximo de haver esses despendimentos coletivos. Aqui, por exemplo, o setor de hotelarias e setor de restauração, que são os restaurantes, isso. Eles estão, assim, contratos temporários demitidos, né? Contratos temporários, eles estão realmente, assim, quem está em período de experiência também não vai renovar, né? Contratos a termos. Então, assim, esses realmente estavam mais abertos a a demissão mesmo, não tinha jeito. Uhum. Os trabalhadores independentes também, às vezes, não tem como garantir,
né, a prestação de serviço pode não continuar. Então, também eles ficam, são contratos precários, né? Os contratos precários, é complicado esse pessoal aí fica um pouco mais vulnerável, não teve como. Mas a maioria, assim, de contratos fixos, mais estendidos, foram mais protegidos. E Portugal realmente continua muito positivo, os incentivos fiscais, o governo tá dando total apoio, né? Não tem realmente, você enxerga como que a gente está, como que estão lidando com todo esse problema perto do que você vê nos outros países. É complicado. Brasil, então, nem se fala, tá um problema muito sério. Mas, assim, Felipe, as causas aí de demissões que vão aumentar muito, me diz uma coisa, mesmo assim, é para eu voltar ou ainda é melhor ficar aqui? Hein? Eu devolvo a pergunta, quando que eu posso embarcar para ir? Porque é diferente, é outra. Claro, cada um tem os seus problemas e os seus tamanhos diferentes de economia e tudo mais, mas é outra cultura. A cultura coletiva, daí o senso coletivo é diferente. Por exemplo, até entrando em algumas dos comentários e perguntas, até agradeço a todos que estão participando. Como eu disse, vai ficar salvo depois aqui a íntegra no meu Instagram TV, no da Karen, no meu canal do YouTube, Professor Felipe Sampaio. Mas, pessoal comentando aqui, o Cláudio, né? O Cláudio falou, pô, é complicado, né? É pouco complexo aqui no Brasil. As MPs saem por volta da meia-noite. Pois é, Cláudio, você não imagina como eu sofro diariamente vendo para poder até comentar e dar as aulas, e dar as lives, enfim, e perante os clientes. É difícil mesmo. A gente dorme com uma lei e acorda com outra. Ele mesmo comenta, estamos esperando a sonhada reforma tributária, tirando da folha de pagamento, base de cálculo, etc. É um problema aqui no Brasil. Acha-se que o trabalhador é caro, mas não é porque o salário é alto, mas sim porque a carga tributária incidente sobre os salários é muito alta. Então é caro ser empresário no Brasil, é muito caro, mas não é porque o trabalhador ganhe bem. O salário médio, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Ciências Geopolíticas, Geografia no Brasil, Geografia e Estatística, diz que no Brasil o salário médio é de R$ 2.500. Estamos falando aí de 400, 500 euros, sabe? Então, assim, o salário médio é muito baixo. E aí tem uma pergunta do Alan. Quanto tempo vai durar a ajuda do governo em Portugal? Elasteceu até o fim do ano, não é isso, Karen? Até o fim do ano. Até o Até fim o do fim ano. do ano. A Sul Visual aqui, até os partidos políticos se apoiaram nesse momento. Esse é um problema. No Brasil, o Covid parece que já ficou em segundo plano. Por quê? Porque nós já estamos saindo bem disso? Não, porque politizaram tudo. Aqui tudo é politizado. Se eu falo bem de A, B me metralha. Se eu falo bem de É verdade. B, A me metralha. Então a gente vive uma ditadura virtual. A gente não pode falar mais nada. E assim, quando você critica um governo de direita, não quer dizer que você seja de esquerda ou vice-versa. Mas tudo bem, aqui criou-se a cultura do extremismo. Ou você é A ou você é B. Você não pode ser ponderado, você não pode elogiar medidas e criticar. Por exemplo, eu elogio que o governo tomou várias medidas. Elas são plenamente eficazes? Não são. Mas tomou, ele fez o que cabia. Nesse ponto, eu acho que algumas foram salutares, enfim. O Alan, desculpe, Olha, é daí de Cláudio, Portugal? eu sei que você viu, Cláudio Peron, eu sei que é você. Tá aqui, vai prolongar o layoff, a Sul, já falamos. O Alan está falando, olá, tudo bem? Gostaria de saber como está quanto tempo vai durar a ajuda do governo? Já respondemos, até o fim do ano, né? A Doris é minha amiga aqui do Brasil, assistiu uma live um dia desses. Portugal é um país maravilhoso, acolhedor e que respeita o seu povo. Soube de muitas demissões em vinícolas europeias. Em Portugal isso aconteceu? Aconteceu bastante, Karen, aí muitas dispensas em vinícolas? Olha, que aconteceram as demissões, sim. Agora, vinícolas europeias, eu juro para você que eu não acompanhei esse assunto presente nas vinícolas. Eu
não sei informar com precisão, né? Mas fala para ela que... né? Deve ter tido demissões, Eu acredito que sim, né? Porque os pequenos negócios, médios, então, nem se fala, a gente sabe como é complicado. Mas a precisão da pergunta dela sobre as vinícolas, realmente eu não sei essa informação com precisão. Acredito pelo panorama que sim, devem ter sido afetados. A Sul, visual de novo, muito desemprego, principalmente em restauração, que vivia do consumo, turismo. Sim, como aqui no Brasil, inúmeros restaurantes fechados, hotéis demitindo muitas e muitas pessoas, e talvez hotéis, pousadas e eventos, casas de shows, teatros, enfim, talvez serão os que vão mais demorar para retomar, né? Porque as pessoas vão ter outras prioridades antes, né? Em questão de dinheiro curto, enfim. Aqui o Cláudio Peron, você já deu o alô. O Alan perguntando se as pessoas que estão adquirindo dupla cidadania portuguesa, os processos estão andando ou estão parados, Karen? Então, os processos ficaram até então suspensos, né? Mas retomaram, estão sim em andamento, estão andando. Acho que não vai chegar a prorrogar muitos prazos. Eu acho que já retomaram e claro, esses meses aí que ficamos em isolamento foram os meses perdidos, né? Não tem como recuperar, mas acho que os processos vão ser finalizados normalmente, não perderam aí 2, 3 meses dessa suspensão mesmo dos prazos. Nada muito, não vai prorrogar muito, não. Os que tem vai finalizar esse ano. Entendi. Continua. Não, é que eu tô controlando o tempo, né? Que dá 1 hora, ele corta. A gente tem aqui 12 minutos, vamos deixar um de sobra, 12 minutos. A gente continua. Eu vou responder aqui uma pergunta da minha mulher, inclusive, da Fabiola. Você perguntou se a gente tem que ir para Portugal ou se você tem que vir para o Brasil. Olha a pergunta dela, se é sugestiva ou não. Como é o mercado de trabalho para os advogados brasileiros aí, se os advogados são bem aceitos, os advogados brasileiros aí em Portugal? Então, você já entende qual é a intenção dela, né? Já. Fabiola, já entendi tudo, viu? Conte comigo. Bom, o advogado, não é só o brasileiro, né? O advogado brasileiro que queira advogar aqui em Portugal e o advogado português que queira advogar no Brasil, ambos têm o direito do regime de reciprocidade entre os países, né? E não são obrigados a validar o diploma, que geralmente o pessoal fica com essa dúvida até o fim, né? Não são. Assim, para prestar um concurso público, tem que validar o diploma, tá? Mas para advogar, não há essa necessidade em razão desse regime de reciprocidade dos países. Então, em razão da lei, tanto brasileira quanto a portuguesa, há distinções entre elas, né? Mas, apesar de distinções, não há dificuldade de um advogado brasileiro, nem do português aí no Brasil. Basta ele ter a leitura mesmo, uma consulta do texto aplicável, ele consegue já dar uma continuidade no direito, e a prática que é um pouco complicada. A prática já complica um pouco, porque você chega num país diferente, a nomenclatura é tudo diferente, o certificado digital é outro nome, é outro sistema, é outra página de internet com outros nomes. Acompanhar o processo, você tem dificuldade, você não sabe ainda direito sobre intimação, notificação, N fatores que dificulta aquele início, né? Aquele início que você fica num desespero só. Assim,
na audiência é obrigatório o uso da toga, né? Um negócio que o advogado brasileiro é capaz de ir na audiência e, né, sem não sabe disso. A A gente gente não usa usa. aqui só no tribunal, em alguns tribunais, né, em segundo grau, perante os desembargadores. E olhe lá. Agora sim, para quem é, quer advogar aqui em Portugal, o processo não é muito burocrático, basta mesmo requerer o histórico do processo perante a ordem aí, né, do Brasil, o seu processo, vem todo um calhamaço, um histórico, tem que apostilar a primeira página, tem que estar legalizado para poder apresentar aqui na ordem dos advogados portugueses, né? Aí, sendo concedido o direito, né, que vai passar por uma análise, vai demorar aí em torno de uns 6 meses essa análise, demora. Sendo aprovado, paga a taxa, né, 300 euros a taxa, e nem juramento tem. Você recebe carteira, né, até então vem um documento, né, provisório e logo chega, você recebe a sua carteira profissional. E então, assim, a dica é que faça um mestrado ou um curso semelhante de prática jurídica para facilitar, porque não ter a prática é bem complicado. É bem complicado no começo, né? Depois que tiver fazendo um curso, buscando essa prática jurídica, um networking com os colegas, tudo vem a facilitar, né? Tudo vem a facilitar. Mas aqui tem campo, sim, para os advogados. A legislação não traz muita distinção, tem facilidade, sim, na leitura, né? E a prática, geralmente, a gente se sente um advogado inexperiente quando está começando aí, né? É isso que eu ia falar, É, como a gente também foi difícil aqui começar, cara. Então, realmente é difícil é, em qualquer lugar, né? pois é. Eu também só estou 2 anos aqui, ainda não tenho, assim, uma experiência largada, mas acredito que é o normal o começo e aí vai passando o tempo e as coisas vão as portas vão se abrindo, né? Ótimo. Vai Eu, eu fazendo a vou, eu diferença. vou, eu vou só. É que eu tô, como eu te falei, até desculpa, parece ansiedade, mas não é. É o horário mesmo, que ele corta e acabou. Eu vou Então, aproveitando, eu vou entrando junto. Ó. O Alan perguntou se os empregos em Portugal foram afetados por causa da pandemia. Foram, a gente já falou, muito no mundo inteiro. Ele também perguntou qual é a média, o valor do salário em Portugal. Depende da profissão, né? Um advogado, uma média de quanto, Karen, para um advogado empregado? Uns 1.000 euros? advogado iniciante aqui, o salário inicial é em torno de 1.200 euros, 1.200. né? Em É tabela escritórios aí. ou empresas? Em escritórios ou empresas? Ou tanto faz? Não, tanto faz. Tanto Tá. faz. É um Empresa, bom às salário. vezes, pode oferecer mais, né? Se tiver um bom inglês, tiver um idioma que faça uma diferença, às vezes eles oferecem até essa possibilidade, né? Que, agora, em escritórios, realmente, o salário base inicial é esse. Tá. Não é ruim, não. A Ana Moreira Pinheiro, acredito que seja daí, portuguesa. Um Né? abraço para você, Português, Ana. né? Portuguesa. Falando, olha, a restauração em Portugal vai demorar, a confiança para atrair os turistas que mantinham o motor desse ramo, então caiu e os estrangeiros pararam de ir, mas é um problema mundial. Mas pode ter certeza, Ana, que se tem um que quer ir para Portugal em breve, sou eu para comer as comidas maravilhosas que tem aí em todos os restaurantes. Que tem que voltar tudo e a nossa moeda tem que dar um. Aqui a gente tem que ter fôlego para conseguir pagar, porque é vezes 6, né? Multiplicado por 6. Tem até vindo umas perguntas aqui, ó, da Beth, ó. Isso aqui até, Beth, eu até depois vou pedir para você depois mandar direto para Karen, perguntando como é o mercado de trabalho para pessoas formadas em TI.
Acredito que seja bom, né, Karen? No Ah, mundo inteiro, né? TI é universal, é TI bom. é, realmente. Aqui também é muito bom. É, Enfermeiro também é muito bom. ótimo. Tem Ó, campo aí para todo aí mundo. tá perguntando base de salários, aí depois a Karen, você responde para ela, né, Karen? Depois, Beth, Respondo, siga a Karen respondo. no Instagram dela e aí vocês conversam depois para essas situações mais pontuais de lá. E a Suzy falando, mas a Karen vai ter muito sucesso, com humildade e paciência vai longe, com certeza, a Karen é brilhante, não é por isso que é minha Obrigada, Su. amiga há tantos anos. E a gente tem 5 minutos finais aqui. Só queria, nesses últimos minutos, dizer assim, que a gente enxerga Portugal aqui, nós aqui no Brasil, a grande maioria, tá? É claro que tem sempre aqueles que são azedos, que são... Isso tem no mundo inteiro. Mas, assim, nós aqui enxergamos com muita admiração, tá? Com muita admiração, com muito carinho, com muito amor. Bom, eu não preciso dizer porque eu tenho família portuguesa, eu tenho cidadania portuguesa, eu sou português também, né? Eu tenho a dupla cidadania. Eu sou um que, se fosse para Portugal, não precisaria ter um advogado aí para me oferecer o domicílio, né? Fiscal, eu poderia direto fazer a conversão da minha OAB daqui para OA ou OAP daí. Isso. A gente tem os nossos projetos em paralelo, né, Karen? Nossos projetos em comum. E a gente vai estreitar isso cada vez mais, fazer um intercâmbio maior ainda jurídico entre Brasil e Portugal, viabilizar negócios daqui para aí, daí para cá, para que Com nós certeza. possamos fazer uma ponte aérea Lisboa, São Paulo, ou Porto, São Paulo, e tudo há de passar muito em breve, essa loucura, é um momento que nós temos que ter resiliência, ficar fechados, ter paciência, e ficar com quem nós gostamos, nossa família, e orar por todos, nossos amigos, enfim, e tudo há de passar e todos hão de prosperar. E eu, se Deus quiser, irei aí muito em breve comer as delícias que eu adoro daí, o Bacalhau, clima. Bom, bacalhau é besteira, quer dizer, robalo, outras coisas, os pastéis de Belém lá, os pastéis de nata, as vinhos. delícias, enfim. Mas se despeça aí, Karen, nos 2 minutos finais para eu não te atrapalhar. Agradeço aí a oportunidade. Obrigada, viu, Felipe? Imagina. E boa noite aí para todos os portugueses que estão aí na live. E quem sabe a gente logo, logo faremos outras. Faremos, com certeza, porque eu já estou vendo as pessoas cada vez mais palpitantes aqui. Então é que é muito curto o vídeo, é tanta coisa para a gente falar. Mas assim, eu também queria mandar um beijo, um abraço para todos os amigos aí de Portugal, mandar um beijo para todos os meus queridos amigos aqui do Brasil que estão assistindo, ex-alunos, Andréia, eu vi a Kelly, minha querida, minha irmã que está lá no Espírito Santo. Nossa, eu vi tanta gente aqui, a Ticiana, minha mulher está aqui assistindo, tanta gente, tantos amigos e todos que participaram da live. É muito importante que a gente tenha esse contato, essa conversa, para trocar um pouco de experiências daqui para aí, daí para cá, ver que estamos todos juntos no mesmo barco. E a gente se vê numa nova live muito em breve, viu, Karen? Temos que já fazer uma nova falando da atuação do advogado mesmo, como é o processo aqui e como é o processo aí, hein? Focar, né? Focar no tema e aí sim, o tempo vai ser suficiente. Vamos sim, com Então certeza. tá bom, gente. Gente, obrigado a todos. Eu vou repetir, ó, sigam aí a Karen. Qual que é o teu Instagram, Karen? Karen Salvador. Arroba Simples. Karen Salvador, o meu arroba prof. Fê Sampaio. Vou, como eu disse, vou colocar no meu Instagram TV, a Karen vai colocar no dela também, que eu vou mandar no WhatsApp para ela, e eu vou colocar no meu canal do YouTube, professor Felipe Sampaio, postando sempre vídeos. E, gente, força aí para todos nós nessa luta aí, tá bom? Karen, um beijo para você, fica bem, um beijo para todos e a gente se vê numa Beijo, próxima. obrigada. Tchau, tchau. Até já.